Quem tiver online, já dá um ok se tiver tudo certo aí, áudio e vídeo. Beleza, já daqui 2 minutinhos a gente começa. Quem andou estudando sobre os testes unitários durante a semana? Na aula passada a gente tinha feito um teste aqui de CRUD mesmo, né? Onde a gente salva, testa se realmente salvou, testa valores, faz busca, deleta, busca de novo, verifica se realmente foi deletado, salva, faz uma busca por string, verifica se realmente buscou. No caso, né, a gente usou aqui um pouquinho do JUnit na aula passada. Nessa aula a gente vai aprender, vamos ver o que a gente fez. Na aula passada, então, a gente fez aqui toda essa parte, fizemos teste com Postman, criamos aí uma classe do Spring Security para liberar nossos endpoints, fizemos lá também um CRUD com JUnit, tá? E nessa aula aqui a gente vai trabalhar com Mockito e a gente vai criar também uma API completa com mais funcionalidades para esse nosso acesso aqui, para vocês entenderem o funcionamento de uma API. Tá? A gente tem só 2 métodos. A gente vai fazer o método de consultar, de deletar, buscar, consultar por texto. A gente vai ver alguns detalhes e a gente vai aplicar, vamos testar tudo com Mockito daí, tá? Que na verdade o Mock é uma simulação, tá? A gente consegue fazer uma simulação do ambiente web aqui no nosso computador para a gente realizar testes unitários da nossa API, tá? Dos nossos endpoints. O que são endpoints? Para quem não lembra, é cada método do nosso controller que recebe um post ou um get ou dá um retorno para a página, tá? É um endpoint, é um ponto de acesso, vai vir de algum lugar para acessar o nosso sistema. E a gente hoje vamos deixar essa API bem mais completa, tá? E a gente vai começar essa aula aqui, a gente vai fazer testes com Mockito, tá? Para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Ó, como que vai ficar aqui um exemplo. Tá? A gente vai trabalhar aqui com objetos Mock. A gente consegue testar os nossos endpoints e verificar o retorno, tá? Então a gente vai fazer bastante coisinha aqui nessa aula, certo? Então vamos lá, ó. A gente vai trabalhar aqui com Mock, objetos Mock. Objetos Mock nada mais é do que simular, tá, gente? Vocês têm muito conteúdo na internet sobre essa parte aqui. Existem muitas e muitas formas de se fazer, ó. Se vocês forem aqui no Google, digitar assim, ó, Mockito, teste Mockito Spring Boot. Vocês vão ter muito conteúdo, ó, tá?
Tem a documentação oficial, tem tutoriais de todas as formas que vocês imaginam. No começo é um pouquinho difícil, porque, na verdade, no teste unitário, a gente escreve mais código do que realmente o código que é a funcionalidade, tá? Vocês vão ver, ó, que existem algumas classes específicas, tá? Para isso. É um pouquinho complicado no começo, mas depois que você pega o jeito, basicamente o que a gente precisa testar, basicamente, é o que a gente joga para o endpoint, se ele está recebendo e se ele está retornando o dado exato, tá? Essa é uma principal funcionalidade de você fazer um teste. O bom é que a gente trava e qualquer alteração que algum programador da equipe fizer aqui dentro do nosso código, da funcionalidade, da regra de negócio, a gente vai ter um teste para travar, para validar, para identificar também. A gente tinha visto na aula passada que a gente consegue identificar problemas se tiver uma alteração no código, se a gente tem um teste travado, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui, começar a escrever o nosso primeiro teste MOOC, certo? A gente vem aqui no controller. Primeira coisa, a gente vai precisar usar o JSON, tá? Usar o JSON. Vou vir aqui no post XML do nosso projeto. Pesquisar aqui, ó, JSON. Não tem nenhuma biblioteca de JSON aqui. Dentro do próprio Spring já existe algumas coisas para o JSON, mas eu vou pegar uma que eu já sou acostumado a trabalhar para não ter problema, tá? Então eu vou usar essa dependência aqui, ó. Colocar aqui como última dependência essa dependência aqui, ó, do Jackson. Faster XML é Jackson, tá? Para trabalhar com JSON, tá? Porque o nosso endpoint, ele recebe JSON aqui, tá? Pode ver que uma das características do API REST é ele receber JSON e retornar um JSON, tá? A gente já tinha testado pelo Postman na última aula. Então, colocamos aqui a dependência do Jackson para a gente poder trabalhar com JSON. Vamos aqui na nossa classe de teste. Vamos começar a escrever o nosso primeiro testezinho, tá? A gente precisa fazer uma injeção de dependência aqui, tá, gente? A gente precisa, para a gente simular todo esse ambiente web aqui dentro de um teste unitário, a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente precisa pegar um objeto do Spring, aonde ele pega as informações da aplicação que está rodando, do nosso projeto. A gente tem que pegar esse cara aqui, ó. Web Application Context, tá? Normalmente eu dou esse nome aqui para ele aqui, ó. É uma injeção de dependência, tá? Normal. E no início de todo o teste, vamos declarar aqui, a gente vai ter aqui um teste, void, vou colocar aqui, ó, o nome do primeiro teste, teste REST API cadastro acesso, tá? Vamos testar a parte do acesso aqui. É um método, a gente anota ele aqui com @teste. Aqui no caso a gente está trabalhando com esse JUnit Jupyter aqui, ó, .api, tá? Cuidado para não confundir as bibliotecas. E no começo de todo o teste, quando a gente vai trabalhar com MOOC, tá? A forma mais fácil é a gente trabalhar com esse cara aqui, ó. Default MOOC MVC Builder. Default MOOC MVC Builder. A gente tem que pegar esse. Além de estar escrito MVC, a gente vai usar ele para testar uma API REST, tá? Apesar de ser escrito MVC.
Existem várias outras classes também para teste unitário dentro do MOOC, só que a que eu tenho mais experiência é essa daqui. Se vocês forem pesquisar na documentação, existem muitas formas de se fazer. Vou colocar builders, tá? A gente vai pegar aqui o contexto da aplicação. Vamos passar para esse cara aqui, tá? E aqui eu preciso de um MOOC MVC. Um MOOC MVC. A gente pega ali o objeto ali de cima, builder. Ele vai trazer para a gente todas essas informações da aplicação aqui para a gente, ó. Então, esses objetos aqui vão ser responsáveis por efetuar os testes, tá? Eles vão fazer requisição para nossa API, vai dar o retorno para a gente e etc. Agora, vocês vão ver que começa mesmo a programação pesada. A gente vai escrever bastante código para poder fazer alguns testes, tá? Quando vocês têm vaga de emprego para testes, a pessoa que vai fazer testes hoje dificilmente vai ser aquela pessoa que fica clicando em telinha e botãozinho, tá? Existe também esse teste, mas quando pedem teste unitário para vocês, é para escrever código mesmo, tá? Onde vocês vão programar de verdade. Então, para a gente escrever aqui, vamos fazer um teste aqui de cadastro, tá? Da nossa API. O que a gente precisa primeiro? A gente não pode depender diretamente do banco, porque a gente pode trocar o nosso projeto e usar um outro banco totalmente limpo. Então, o nosso teste unitário, a gente tem que garantir dados para ele. Então, a gente inicia tendo um objeto dentro desse teste e salvando ele e carregando para a gente poder trabalhar, tá? Então, a gente vai dar aqui um acesso. Vamos escrever aqui um objeto, tá? Vamos dar aqui um role, sei lá, comprador, por exemplo. Já que a gente vai testar nossa API de cadastro, a gente vai precisar, nesse momento aqui, a gente primeiro instancia o objeto, seta os dados que a gente precisa passar para ele. No caso, para salvar um objeto, a gente precisa só passar a descrição aqui do acesso, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse objeto aqui, ó, result actions, que isso daqui vai ser o retorno da API. Aqui que vai acontecer o teste, tá? A gente vai pegar o nosso MOOC lá em cima, nosso MOOC MVC, e a gente vai chamar esse método aqui, ó, performer. Opa. Performer. Esse método aqui. Dentro desse método aqui, a gente tem que chamar, ó, MOOC MVC request builders, tá? E aqui, vamos fazer um post, ó. Um post. Tá? O que esse post aqui vai fazer? Ó, a gente vai passar o post, que é o quê? É o post para o nosso salvar acesso aqui, tá? Para esse nosso endpoint aqui, ó, um post para o nosso salvar acesso, ó, post. Então você olha a anotação, como que ele vai receber e a nossa URL, tá? A gente vai fazer o quê? Um post. Para onde? Lá para o nosso / salvar acesso, tá? E esse perform aqui, ó, ele ainda retorna esse objeto aqui, ó, result actions, tá? Lembrando que aqui a gente tem que saber separar onde que tá os objetos, tá? Normalmente, o último conchetes aqui é o final desse módulo, tá? O final aqui do... Então a gente tem que pegar assim, ó, colocar aqui para baixo para pegar o objeto de novo. E a gente vem aqui, ó, content. Content é conteúdo, tá, gente? O que a gente precisa passar de conteúdo aqui agora? A gente precisa passar o acesso, só que em forma de JSON. Lembra quando a gente fez o teste lá pelo Postman, na aula passada? A gente mandou um JSON, que ele vai entrar aqui, ó, e salvar acesso.
Então a gente precisa passar aqui como conteúdo um JSON. Como que a gente passa um JSON? A gente tinha feito aqui, ó, usou esse Jackson aqui na dependência e agora a gente vai usar ele. A gente vai pegar aqui, ó, um objeto Mapper, que é aqui, ó, Faster Jackson, que é da biblioteca que a gente vai usar para trabalhar com JSON. A gente só instancia esse objeto para a gente poder trabalhar com ele, tá? E a gente pega aqui dentro desse conteúdo aqui, a gente vai chamar esse objeto Mapper e a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos escrever, tá? Ó, write values string, tá? E a gente passa aqui o acesso. Aqui ele pede, ó, ele está pedindo para a gente adicionar uma exceção, ó, tá? Aí já diminui, aí esses erros param. A gente coloca a exceção aqui em cima, tá? Então passamos aqui o conteúdo. Vamos ver aqui para o local certo para a gente continuar. E daí a gente vai colocar aqui, ó, accept. O que é esse accept? É o tipo de dados que a nossa API trabalha. No caso, qual que é? JSON. E o tipo de conteúdo? Content type, media, JSON. Tá? Ok. Agora o que a gente tem que testar? Vamos colocar um breakpoint aqui, ó, nesse nosso salvar acesso. Vou colocar um breakpoint aqui. Vamos voltar aqui no nosso teste. Voltar aqui no nosso teste. Então, ó, esse perform aqui, a gente vai passar os dados dentro dele. Certo? Então, a gente está o quê? Qual que é o endpoint? Que é o salvar acesso. Tá aqui. O conteúdo é o nosso objeto que a gente quer mandar salvar. E o tipo de conteúdo, tá? Que é o JSON. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse cara e o nosso breakpoint vai ter que cair aqui dentro dessa API, tá? Vamos selecionar aqui esse método, vamos dar um botão direito, debug de unit test. Vamos lá. Vamos lá, ó, caiu, viu? Caiu o endpoint, ó. Caiu aqui, ó. Com os dados que a gente colocou, ó. Role comprador. Então aqui tá aqui o teste, ó. Role comprador. Nesse endpoint enviando os dados. Caiu aqui. Tá? Vamos dar um F8 para continuar, ó. Passou sem nenhum erro, tá? Só que a gente não tá testando nada ainda. Certo? Agora a gente já consegue então enviar o endpoint, enviar os dados para o endpoint. Tá salvando, não deu erro. Agora aqui a gente vai ter que trabalhar esse retorno da API, tá? O que a gente precisa fazer? Vamos converter o retorno da API para um objeto de acesso. Por que eu posso fazer isso? Porque ele retorna, ó, ele salva e retorna um objeto em JSON. Retornar um JSON, certo? Vou mostrar para vocês como que ele retorna um JSON, ó. Vou imprimir aqui no console, tá? Se eu pegar aqui, ó, esse result, não é result, é o retorno. É o retorno da API. Ponto. Pega esse objeto aqui, ó, end return. Ponto get response, que é a resposta que a API deu pra gente. Aí ponto get
content as string, tá? Que é o retorno da resposta em string. Vou colocar aqui, ó, uma descrição, retorno da API. Vou executar e a gente espera executar tudo e a gente vai ver esse retorno aqui. Ó aqui no console. Retorno da API, tá? Retorno da API. Vou colocar aqui. Tá aqui o JSON, ó. O ID, a descrição. Esse aqui é o código que foi gravado no banco, tá? Então, tá indo lá para nossa API, a gente consegue debugar, a gente já sabe. É muito bom para identificar erros, certo? Então, a gente pega agora esse retorno e a gente converte ele para um objeto, para ficar mais fácil para testar, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó, acesso. Objeto retorno, tá? E agora a gente vai usar esse objeto mapper aqui. Objeto mapper, ponto. A gente vai escrever read value, tá? A gente tem que passar dois parâmetros aqui. A gente tem que passar esse retorno aqui o retorno da nossa API, que é o valor em JSON. E que tipo de classe, né? Acesso.classe. Só organizar aqui. Ele vai converter esse retorno aqui da API, que está no JSON, para um objeto. E daí eu posso fazer o quê? Posso fazer isso aqui, ó. Assert equals. Se eu pegar aqui o objeto que eu salvei lá em cima, o objeto anterior, ó, objeto de acesso, acesso.get, a descrição dele, e depois que ele passou por toda essa parte aqui, ó, chamou a minha API, salvou, retornou um JSON, converteu o retorno da API para um novo objeto. Esse meu objeto de retorno aqui, ele tem que ter a mesma descrição. O que eu mandei salvar, depois que a API trabalhou, depois que eu obtive o retorno, o que eu mandei salvar e o que realmente foi salvo, tem que ter o mesmo valor, tá? Senão esse teste falha. Tá? Eu vou colocar aqui em debug, eu vou colocar aqui um breakpoint aqui para vocês verem. A hora que chegar aqui a gente debuga, faz o debug. Ó, caiu lá na API, dá um F8 para continuar. Vamos ver, deu uma falha aqui, vamos ver. Ele está dizendo que a autoridade descrição ID, acho que é o atributo autoridade não pode ser tá, vamos ver. Ah, tá. Aqui nesse meu acesso, aqui, nesse get authority aqui que tá sobrescrevendo dessa interface, tem que colocar isso aqui, ó. JSON ignore. Tá? Porque ele tá procurando por um set authority, só que não existe o método set authority. Ele só existe o get que está sendo usado por essa interface. Então a gente só ignora ele. Coloca para rodar.
Agora ele vai ter que chegar aqui. F8 para continuar. Olha lá, chegou aqui. Então vamos lá, objeto de retorno. Ó, role comprador. E o código que foi salvo, tá? Vocês podem ver, ó, que aqui, esse objeto aqui em cima, antes dele ser salvo, o acesso, ó, ele não tem ID, porque não foi salvo ainda. É só a descrição, ó. Tá? Vocês conseguem validar tudo isso também. Depois que foi salvo, essa parte aqui foi lá, jogou para a API, salvou, retornou do banco, converteu. Aí ele vai ter o quê? O ID que está no banco, ó. O ID que está no banco, tá? E você tem o quê? O role comprador. Então, se você verificar aqui, o que eu mandei salvar, o role comprador, e o que retornou do banco, são objetos diferentes, ó, eles têm o mesmo valor. Então, ó, passou minha validação. O teste funcionou certinho, tá? Então, qualquer alteração aqui dentro desse endpoint, se ele não retornar mais o dado da forma certa, se ele não estiver salvando, se algum programador mexer, então se a requisição não estiver mais sendo recebida de forma correta, com esse teste aqui eu já consigo validar problemas mais básicos, tá? O pessoal geralmente tem bastante dúvida, tá? Vamos... pergunta sobre essa parte aqui. É muito complicado? Vocês entenderam a questão da funcionalidade de um teste? Como que serve um teste? Para que é usado um teste? Postem para mim as dúvidas que você tem sobre a parte de teste aqui. A gente consegue fazer tudo em teste, só que vocês viram que escrever teste, a gente escreve mais código para o teste do que realmente a funcionalidade do sistema, tá? Para a gente testar essa parte aqui do nosso código, são 3 linhas, ó, a gente teria que ter uma tela, ou usar o Postman, ou já ter um sistema feito. E com o teste, a gente consegue validar tudo isso. E o teste unitário ele vai rodar, vai ficar travado aqui, a gente pode validar condições e identificar. A gente pode rodar sempre daí uma bateria de teste e identificar problemas. E validar se está fazendo da forma correta. Postem dúvidas até esse momento, pessoal. Não. Esse teste só é feito se eu vir aqui e rodar ele. Eu tenho que vir aqui, tá? Ou eu seleciono o teste, dá um botão direito e executa de unit test. Ou eu posso vir aqui na classe de teste, que é a classe de teste que está aqui dentro do pacote de teste, dá um botão direito, run de unit test, tá? E daí ele vai rodar. Quando eu estou rodando o projeto mesmo, tá? Que a gente vem aqui e roda a classe do Spring, que tem o método main, para rodar a aplicação, os testes não rodam, tá? Os testes não vão rodar. Tá? Então a gente escolhe quando a gente quer rodar os testes. Você vem aqui e roda os testes. E pelo Maven, quando a gente vai rodar, quando a gente vai gerar uma implantação do sistema, uma nova versão de um projeto, colocar no servidor, a gente pode ignorar todos os testes também, ou se tiver uma bateria de teste bem feito, a gente pode falar para o Maven rodar todos os testes, e daí ele não gera uma versão nova se tiver algum teste falhando, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 700 testes no nosso projeto. Na hora da gente gerar uma nova versão para colocar no cliente, se algum teste falhar, não sobe a versão. Mas dá para ignorar isso também. Mas quando a gente vem aqui, a gente vai rodar o projeto, né, do Spring Boot aqui. Os testes não rodam, tá? Só se a gente vir aqui na classe de teste, rodar o teste que a gente quer,
tá? Aí sim o teste vai rodar. Quando existe manutenção de código, uma nova funcionalidade, mudou alguma coisa, aí vai lá e roda os testes. Aquela parte de integração contínua que alguém já deve ter visto por aí, alguma coisa assim de integração contínua. Quando você tem o teu projeto todo configurado no servidor com integração contínua e tal, aí você faz um commit lá de um código novo, ele roda os testes para ver se está tudo certo também, tá? Então aqui vocês podem escrever, tá, pessoal? Ó, teste do endpoint de salvar, tá? Então isso daqui é para um endpoint. Aqui, ó, salvar acesso, tá? Usando aqui esses objetos MOOC, onde a gente está simulando as requisições, enviando dados e retornando. Isso daqui é o principal do principal, né? É chamado também de CI/CD ali também, tipo a integração contínua. Ele também, tipo, ele roda testes também se tiver, mas aí tem que ter toda uma configuração por trás, né, a ser feita também. Vamos para outra aqui. A gente tem uma outra parte aqui, ó, quer ver, ó? A gente tem aqui um delete feito, certo? Como que a gente testa isso daqui agora? Essa parte aqui do delete. Tá? Do delete acesso. Tá? Vamos lá, ó. A gente já entendeu como que funciona, tá? Então, assim, vamos pegar esse método que a gente acabou de fazer. A gente só vai copiar ele, tá? Copiar, vamos colocar aqui embaixo. Tá? Vamos mudar o nome dele. Porque não pode ter método igual, com o mesmo nome. Ó, delete acesso, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o teste aqui do delete, ó. Colocar aqui qualquer coisa, ó. Teste, sei lá, delete, por exemplo. Qual que vai ser o meu endpoint agora? Tá? É isso aqui, ó. Delete acesso. Um delete acesso. Tá? Ainda é um post, por quê? Porque a gente tinha feito com post assim. Depois a gente vai fazer usando os verbos para vocês verem uma diferença. Então a gente tem que fazer o quê? Só que para eu deletar, eu tenho que ter ele salvo já. Como que é o funcionamento aqui dessa API? Ele recebe um JSON, só que ele já foi salvo para poder ser deletado. Então aqui, ó, essa minha parte do delete, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar ele antes. Igual acesso repositor.save. Pronto. Então aqui nesse momento ele está salvo. Ele vai vir aqui, vai transformar em um JSON, vai salvar no banco, tá? Algumas coisas interessantes aqui para testar. Vai vir aqui o retorno da API. Vamos apagar toda essa parte aqui. Vai vir aqui um retorno da API. Ó. Vamos rodar aqui só esse teste. Porque esse retorno da API, ó, ele vai vir escrito assim, por exemplo, acesso removido e tem o status também. São duas coisas. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem testar várias coisas, ó. Status de retorno, ó. Status de retorno. Você pega aqui, ó, do retorno da API ponto endReturn ponto get a resposta ponto get status, tá? Essa resposta é essa resposta aqui, ó. Ok, que no final é um 200, ó.
sucesso ou ok. Tá? Vamos executar esse método aqui para vocês verem o comportamento dele. Tá? Então, configuração do MOOC que instancia objeto, salvei, passei lá para o delete acesso, lá para a API e ele vai retornar. Vamos ver aqui o retorno que ele vai dar para a gente no console. Ó, aqui ó, acesso removido, aqui embaixo, acesso removido, retorno da API, acesso removido e o status 200, tá? Esse acesso removido é aqui, ó, acesso removido. Então a gente consegue validar esse retorno aqui, tá? Como que a gente valida então? Vamos lá, ó. Assert equals. Então aqui eu estou esperando no corpo da requisição da resposta, estou esperando acesso removido, que é o retorno da API aqui, ó, que é esse retorno aqui, tá? Pronto. Então ele vai ter que validar isso aqui certinho. Outro teste que eu posso fazer. Estou esperando um código 200. Código 200 é o quê? É quando a resposta é feita com sucesso. Então eu pego aqui e jogo o status. Então eu estou testando o corpo da resposta e o status. Tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Então isso significa o quê? Que está salvando no banco. Primeiro está fazendo o salvar aqui e depois está deletando, tá? Então, ó, tá passando o teste. Certinho. Vocês podem aqui, ó. Se vocês rodarem em debug, coloca um breakpoint aqui, ó, no deletar. Vocês vão ver que ele está batendo aqui no deletar e está removendo o banco. Vocês podem até olhar no banco, ele vai estar sendo removido. Ó, ele cai aqui, ó, com ID 42, ó, e está chamando o deletar do JPA, ó. Só deletar do JPA, tá? E lá, ó, tá deletando e tá fazendo o retorno pra gente. Beleza? Tranquilo, né? Tá. Vamos fazer aqui agora, então, fazer aqui uma outra forma. Vamos fazer uma outra forma de delete aqui, que é o mais comum também, que é bem comum, tá? Aqui a gente está passando o objeto inteiro. Vamos fazer aqui, vamos passar só o ID. E vamos usar verbo também. Verbo HTTP, tá? Vamos copiar aqui esse teste. Copiar ele aqui. Delete por ID, tá? Então vamos lá. Teste delete por ID aqui, certo? Mesma coisa. Bom, a gente tem que salvar, tá? E agora a gente precisa criar um outro endpoint. Vamos pegar esse delete aqui. Vamos só copiar ele aqui, tá? Para vocês verem como que vai ficar. Aqui a gente vai trabalhar com o verbo, que vocês vão ver também muito por aí. Vai ter o verbo de delete, tá? Ó, delete acesso por ID, tá? Como que a gente passa um ID? Barra, abre e fecha colchetes, vamos passar aqui o ID, tá? Vamos mudar o nome aqui do método. Tirar aqui esse comentário.
Então ele vai dar um retorno ainda no corpo da resposta. Está usando o verbo aqui e a gente está usando o URL também. Por que eu gosto de usar o URL? Para a gente não se perder, tá? Assim a gente pode ter vários métodos, por exemplo, de delete, se a gente tiver uma URL implementada. A gente tem que receber só o ID daí, tá? Por essa anotação aqui, ó, path variable. Eu gosto sempre de passar o nome dela aqui e vai ser um long, tá? Long ID. E a gente tem aqui o que? Passa o ID, tá? Só tirar aqui esses comentários. Então tá. Então agora aqui a gente passou um objeto inteiro, o método anterior para remover, e agora a gente está passando só um ID, que é muito comum também, só que daí muda a forma, tá? A gente está passando ele, a gente não está passando mais em um JSON, a gente pode passar também por URL também, que é muito comum isso daqui. A gente fazer dessa forma. Tá? A gente está passando um delete. Delete por ID vai dar acesso removido. Como que a gente faz esse mapeamento aqui agora? Vamos pegar a nossa URL, vamos aqui no nosso método de teste. Então a gente está salvando. Em vez de post, a gente tem que dar o quê? Um delete. Ó, um delete por quê? Por causa do mapeamento de delete. E a gente passa a URL. A gente passa aqui, ó, a URL. E agora, como é que passa o ID? Tem que passar o ID. Barra, tá? Mais o quê? Pega o objeto acesso que foi salvo, get ID. Para passar ele. Pronto. Tá? Com isso daqui, já está feito aqui o nosso teste. Quer ver? Vou colocar um breakpoint aqui. Vou colocar um breakpoint aqui nesse delete por acesso por ID também. Eu quero rodar só esse teste, ó. Só esse teste aqui, ó. Deletar por ID. Então ele vai salvar. Por que eu tenho que salvar? Para eu ter o ID. Depois manda deletar. Vou selecionar esse teste, botão direito, debug, JUnit test. Aqui, ó. Pode debugar, ó, código 43. Invocou aqui. F6. Olha lá, removeu, dá F8 para continuar. Voltou lá para o teste. Olha lá, acesso removido. Status do retorno. E os testes certinho. Tá? Show de bola. Vamos ver aqui um outro teste que tem para a gente fazer. Teste de consultar, tá, gente? A parte de consultar também. Vocês vão ver muito implementação de APIs, tá? Para a gente fazer uma busca por um ID. Então, ó, vamos lá, vamos copiar aqui esse último método, que é facinho, ó. A gente vai substituir, a gente precisa o quê? De um get, ó. Um get mapping, ó. Faz o import. Vamos mudar aqui, ó. Obter acesso, a gente vai passar um ID, pesquisar por ID. A gente só troca aqui o nome do método, tá? O acesso repository é só o quê? Um find by ID. Passo o ID e aqui a gente obtém um objeto. A gente só precisa passar ele aqui para um objeto. E aqui a gente precisa o quê? Retornar ele, tá? Vamos retornar ele. Aqui no retorno a gente diz que é um acesso. Aqui esses alertas amarelo é só para você fazer essa implementação direta aqui,
do acesso, tá? Vamos lá, obter acesso. Então vamos aqui para o nosso teste. Vamos lá. Vamos copiar esse último teste que a gente acabou de fazer para a gente pegar todas essas configurações, metade das configurações. Vamos lá, vamos mudar o nome, ó, teste hash API, obter acesso ID, tá? O que eu gosto de fazer? Por que eu mudo aqui essa descrição? Para eu saber que eu estou trabalhando, cada teste está trabalhando com um objeto diferente e funcionando corretamente, tá? Então assim, vamos lá. Eu vou salvar no banco e daí eu vou buscar ele no banco, tá? Eu tenho que chamar o meu obter acesso, que é aqui essa URL, e eu estou usando o verbo get, tá? Que é o get, aqui, ó, get mapping, tá? E o resto é tudo igual, tá? Ó, a gente consegue fazer até teste de file upload, tá, gente? Ó, teste cabeçalho, ó, tudo, tá? Dá para fazer tudo. Todos os tipos de teste dá para fazer com esse objeto aqui, tá? A gente tem o quê? Esse retorno não é mais esse, tá? Esse retorno aqui não é mais esse. A gente consegue testar essa parte aqui, ó, do status 200, né? Porque tá passando ok aqui, então status 200. E a gente tem o quê? Que pegar, converter ele para um objeto para a gente realmente saber se ele está consultando por ID, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem ali o objeto mapper, a gente vai escrever ele, tá? A gente tem que transformar isso daqui para uma classe de acesso. E a gente tem que pegar o quê? O retorno aqui da API. Tem que pegar esse objeto aqui do endReturn, que é o retorno. Aí a gente pega o quê? Nossa resposta da API. Pega o conteúdo dela aqui em string para converter para um objeto, tá? Aí a gente passa isso daqui para um objeto de acesso, tá? Que veio do retorno aqui da API, ok? Tá aqui, ó. Esse read value aqui, no final ele retorna um objeto genérico, tá? Por isso que tem que passar o tipo dele aqui no final. Fez isso, agora é só eu comparar. Se o objeto que eu mandei salvar lá em cima, ele é exatamente o objeto de retorno, tá? Então, buscou lá na API, salvou, obteve um ID e está passando aqui para consultar no banco. Então, a gente vem aqui, dá um assert equal. Se o objeto acesso lá em cima, acesso.get, a descrição dele é igual ao objeto que eu busquei no banco. Get descrição aqui, tá? Vocês vão entender, ó. Vou executar aqui para a gente entender. Espera o breakpoint cair aqui. Ó, iniciamos aqui o objeto. Agora vai salvar. Espera um pouquinho, às vezes dá uma... Ó, salvou. Acesso. Aí obteve aqui, ó, 44. Tá? Esse 44 ele vai passar para consultar aqui, tá? Está sendo passado, olha lá, o 44. Vou colocar um breakpoint aqui no nosso obter acesso, vou dar um F8. Ó, caiu aqui nosso obter acesso, passando aqui o 44. Dá mais um F8 aqui, ó, buscou lá no banco, tá? Buscou no banco.
E agora ele vai retornar aqui e vai fazer as validações e as verificações, ó, tá certinho. Eu posso também, além da descrição, eu posso validar aqui se o assert, se inclusive o ID do objeto, tá? Que foi salvo lá em cima, se é o mesmo que foi consultado e retornado aqui para minha API, tá? Então aqui ele envia e dá o retorno. A gente tem que converter para poder fazer as validações. Mais uma API, um endpoint que está faltando aqui para a gente ter essa parte aqui bem completinha para vocês entenderem como que é o funcionamento. Vamos pegar esse get aqui, a gente tem um método feito, tá? É obter acesso, vou colocar aqui, ó, buscar por descrição, para vocês pegarem o jeito, ó. No caso aqui não é ID, eu vou passar uma descrição. Só que essa descrição é uma string, então passa aqui uma descrição, tá? A gente tem um método no nosso acesso repository que é buscar acesso por descrição, tá? Só que ela retorna uma lista de acesso. É uma lista de acesso. Aqui, ó, uma lista de acesso, tá? Certo? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que modificar aqui esse retorno. A gente passa a lista de acesso. Só que a gente tem que também dizer aqui, ó, que a gente está fazendo um retorno de lista de acesso, tá? E aqui também ele vai pedir para converter, ó, tá? Só para vocês, porque esse método nosso que a gente tinha feito, ele busca por uma descrição, ele pode retornar vários, então ele retorna uma lista de acesso. Isso vale para qualquer objeto, tá? Então a gente tem aqui, ó, busca por descrição, tá? Buscou e retornou. Vamos fazer o teste. Fazer esse teste aqui. Vamos pegar. Vamos só copiar o último método que a gente fez. Tá, vamos só copiar aqui para a gente ocupar metade dessa configuração. A gente reaproveitar. E aqui é o seguinte, ó, vamos mudar aqui, vamos colocar um nome aqui para ele, ó. Teste obter list, tá? Vamos lá. Preciso salvar. Precisa salvar ele, então a gente precisa salvar ele. A gente vai obter uma lista, tá? Que é o quê? Buscar por descrição, que é esse endpoint aqui. E a descrição, tá? Vamos passar assim, por exemplo, ó, obter list, um pedaço só, porque a gente está fazendo um like, a gente pode passar direto aqui, tá? Não, a gente não passa mais o ID. Então a gente está salvando esse objeto e passando aqui uma descrição. Poderia ser alguma coisa que está sendo escrita em tela, tá? Aqui eu estou passando uma parte do objeto que está sendo salvo, porque eu sei que ele vai ser salvo e eu posso consultar ele no banco, tá? O retorno 200 mesmo, e daqui para baixo é onde a gente vai fazer as validações, tá? Por quê? Primeiro vamos testar, colocar um breakpoint aqui aqui. E no final de tudo aqui desse método, a gente tem que deletar aqui esse objeto, porque a gente vai travar aqui uma condição. Se a gente deixar vários objetos desses salvando com essa mesma descrição, ele vai dar pau no nosso teste, tá? Então a gente tem que fazer isso aqui, ó.
final de tudo, eu só vou deletar esse acesso para não estragar meu teste. A última linha vai ser esse delete, tá? Então aqui no meio, o que a gente vai fazer? Eu vou obter essa minha lista de acesso. Vou obter, tá? Ó, retorno API. Basicamente é a mesma coisa. Eu vou pegar lá o meu objeto de JSON, vou escrever ele, tá? Os dados vêm aqui do retorno da API. Vem aqui do retorno da API. É o end return.get response.get content as string. Só quebrar aqui um pouquinho. E o último parâmetro aqui dele, tá? A gente tem que fazer isso aqui, ó. New, tem que pegar esse objeto aqui, ó. Type referência do Jackson aqui, ó, do pacote Jackson. Tá? O ruim é que na hora que você implementa, você fica meio perdidão assim, né? Mas você tem que vir aqui, ó, abrir uma chaves, escrever, ó, lista de acesso e fechar. Então, para melhorar isso aqui, pronto. Isso aqui é para ele converter, tá, gente? Converter numa lista, pode ter vários objetos, tá? Aqui eu sei que ele vai retornar 1 no caso, por quê? Eu estou gravando 1. Então, assert equals o meu retorno objeto lista.size é 1. E eu também, se eu posso fazer uma outra validação, né, que o quê? O objeto que eu mandei salvar, a descrição dele, é igualzinho o objeto. Vou pegar na minha lista, .get o quê? Na posição inicial, .get descrição. Vai ser o objeto igual, porque eu gravei, e daí eu estou buscando na API, convertendo para uma lista e conferindo os dados. Vamos lá, run, colocar em debug aqui, de unit test. Debug aqui. Vou colocar um debug aqui também para a gente ver. Ó, tá caindo lá a busca por descrição, ó. Tá buscando aqui, ó, obter list. Vou colocar um breakpoint aqui, F8. Olha lá, buscou no banco, olha lá, buscou 1. A gente mandou salvar ele, ele buscou no banco, tá? Vai estar aqui dentro o objeto, ó. Tá aqui, ó. Vou dar F8, aí veio lá para o nosso teste. A gente for ver a nossa lista aqui, ó, tem 1. A gente está validando com 1. Ok. Aqui a gente vai ter o que? Os mesmos. Ó, o que a gente mandou salvar e o valor aqui do primeiro objeto da lista é igual. Dá F8, tá? Aí depois ele deleta para ficar ok. E pronto. Aí o que acontece, ó? A gente tem vários testes, ó. Dá para ver por aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6. Vamos dar um botão direito nessa classe aqui. Showdown de unit test, vamos ver se ele vai rodar tudo.
Olha lá, ó, rodou tudo, tá, gente? Rodou tudo e passou tudo. Ó. Aqui tem a quantidade de milésimos. Se algum desses testes tivesse falhado, ele ia ficar em vermelho. Tá? Ia ficar em vermelho. Então aqui a gente tem os testes aqui inteiro de uma API aqui simples, tá? Mas é a base de qualquer bateria de testes para vocês fazerem dentro de um projeto, tá? E aqui vocês podem validar o que vocês quiserem. Qualquer condição que tivesse dentro da API, vocês aqui no retorno, no teste, vocês poderiam validar também, tá? Só escrever, buscar o valor e validar, tá? Perguntas, pessoal. O que acharam dessa parte de teste aqui? Complicado, né? Um pouquinho chatinho, né? Para você validar o teste, é mais código do que realmente a parte funcional mesmo, né? O Igor tá falando que a dependência do JUnity não tá funcionando bem. Assim, depende a versão, quer ver? Aonde? Aqui no post.xml, aqui você tem a versão deles, pode trocar essa numeração da versão aqui, tá? Ou tá dando erro aqui, ou tá dando aqui na hora de você importar. Você tem que olhar a questão do pacote aqui, tá? Se for aqui no post.xml, você pode vir aqui no Google, colocar ó, JUnity Maven. Aí você vem aqui no repositório, você pode testar outras versões aqui, ó. Então, 4, 13 e 2. Essa aqui eu já estou na última, né, no caso. Já está na última já aqui, 13 e 2. Alcio não está criando a tabela com o Postgres. Cara, alguns alunos aconteceu de não criar a tabela com o Postgres. Aqui no Spring Boot, a gente teve que colocar esses mapeamentos aqui, ó, da forma correta. E também aqui no post.xml, no Postgres, o driver aqui não estava batendo com a versão instalada, tá? Do Postgres. Então olha qual versão do Postgres, no caso, que você está usando. Vê se o drive dele não está incompatível. Aqui no caso eu estou usando esse driver 42 em cima do banco 9.5. Tem que fazer esses testes. O Igor, aqui no Poll, tenta tipo aqui no JUnity, você pode fazer isso aqui, ó. Pode deixar sem a versão e salvar para ver se ele vai baixar a última.
Aqui a gente está especificando a versão. Você vai apagar a versão e salvar, ver se ele vai baixar certinho. E também problemas do Maven, você pode vir aqui, botão direito, vir aqui Maven, vem aqui o Update Projeto, marca aqui Offline, marca aqui o projeto e dá um OK e deixa ele atualizar tudo para ver se resolve. Perguntas, pessoal, sobre essa parte dos testes. Aqui vocês podem... Ó, o que eu gosto de usar é assim, tá? Que é bem assim, bem funcional, prático. Mas vocês podem fazer, ó, fazer teste de file upload, passar cabeçalho. Tem todos os verbos HTTP aqui, ó, todos os parâmetros você pode passar. Tem método pra caramba aqui, tá? Você pode testar qualquer URL, até em outro servidor. Vocês podem estudarem durante a semana. Vocês podem vir assim, ó, teste MOOC API REST, aqui ó, Spring Boot teste MOOC REST API, tá? E vocês podem fazer essa busca e vocês podem estudar, tá? A parte da documentação, a documentação é bem grande, tá, gente? A documentação é bastante coisa. Vocês vão ver muitas formas de fazer o teste, vocês vão ver formas simples, vão ver formas bem difíceis. Tem a documentação aqui, ó, usando o MOOC, tá? Ele usando o MOOC MVC aqui, ó, igual a gente fez. Ele faz outras validações aqui, mas tem a documentação aqui inteira para vocês. Tá? Tem muito conteúdo, tá, gente? Muito tutorial, ó. Bastante tutorial aqui sobre teste. E basicamente o teste é você conseguir fazer a requisição para o seu endpoint, passar os dados, pegar o retorno e verificar se realmente ele está fazendo o que está escrito no código. Se é para salvar, se é para processar, se é para fazer cálculo, passa os dados, valida o retorno. Você tem que garantir que a API, ou o teu código, ou o teu software, o teu repository, o teu service, o teu controller está fazendo o que a tarefa que ele foi escrito, tá? Se é para gerar um relatório, dá para colocar um teste travado e verificar sempre se ele está fazendo o relatório da forma certa. Aí, Igor, o driver 4.13.1 resolveu. Aí, um minutinho resolveu. Só questão de versão de driver, já resolveu o problema. É assim mesmo. Vamos commitar aqui, né? Dá um commit, tem adicionar, tem commit na mentoria 18/1/2022. Commit push. Isso aí, pessoal. O que acharam da parte de teste? Escreve aí a opinião de vocês. Claro que isso aqui é simples ainda, né? Ainda é simples, mas é o essencial. Ó, se vocês pegar uma entrevista de emprego lá, Alex, uma entrevista de emprego, faça um teste unitário de uma API, beleza? Aqui você já tem 90% do teste feito, né?
Igor, quando você vai debugar, dá um F8 até ele chegar onde você quer. Dá um F8 aí até ele chegar onde você quer para ele rodar o teu código. E se você estiver apertando o F5, se você der um F5, por exemplo, depende da linha de código, ele vai entrar no pacote do código fonte, tá? Então o F5 ele entra. O F6 ele pula de linha. O F7 ele pula um método. O F8 ele continua até um breakpoint. Se você vai iniciar vai iniciar um debug, mas acontece de cair aqui em alguma exceção, ficar parado, tipo num java.lang, tipo nada a ver, uma coisa nada a ver, antes de rodar o teu software. Dá um F8 para ele continuar. E é isso, galera. Podemos encerrar. Dê um ok aí para mim. Dê um ok aí para mim, pessoal. Ver se a gente pode encerrar ou se tem alguma pergunta. Poste aí também. Isso aí, pessoal. Vamos encerrar então. Vamos ver. Beleza, Joel. Isso mesmo. Cada semana uma visão diferente, um aprendizado diferente, né? Como que funciona. Isso aí, pessoal. Vou clicar aqui no encerrar. E valeu. Então, até amanhã eu já coloco já essa aula. E também coloco o código fonte também. Para vocês poderem baixar daí, tá? Valeu.